Bom dia, galerinha do nono ano, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer a correção da atividade que eu passei no dia 2/4. É a situação de aprendizagem 6, lá na página 31 do caderninho. Como vocês podem fazer isso daqui, essa atividade? Vocês podem fazer no caderninho, mas está um pouco apertado lá o espaço. Ou vocês podem fazer no caderno de matemática, coloca lá a situação de aprendizagem 6, atividade do dia 2/4, correção, página 31. Aí, atividade 1. E ainda podem imprimir essa folha que eu passei para vocês em forma de trabalhinho, né? E falei que estava na apostila, que eu dei as dicas. E fazer aqui como eu vou fazer agora. Então, ó, atividade 1. Especulando medidas. A tirolesa, originária da região de Tirol, na Áustria, é um meio de transporte individual para a travessia de rios, lagos e desfiladeiros. Constitui-se em um cabo de aço aéreo, ancorado entre dois pontos, no qual o usuário, preso a um cinto especial, se desloca através das roldanas conectadas por mosquetões a um arnes, uma espécie de cinto de segurança para a escalada. Atualmente é usado como atividade esportiva de aventura. Certo, então tá falando aqui da tirolesa, né? A gente conhece a tirolesa e tal. O senhor Antônio possui um parque de atrações radicais. Entre elas, uma tirolesa que tem seus pontos de sustentação em dois postes paralelos, ó, certo? Colocados a uma distância de 40 centímetros de distância e unidos por um cabo de aço de 50 metros, certo? A fim de ampliar a tirolesa, mantendo a mesma inclinação, será colocado um novo poste, aqui ó, um novo poste, paralelo aos anteriores e com uma distância de 60 centímetros, conforme a próxima figura, que é essa daqui, ó. Certo? Então, ó, ele tinha essa daqui, essa tirolesa. Aqui a distância entre os postes era 40, o fio 50. Agora ele colocou um novo poste de 60 metros de distância. Então, o senhor Antônio precisará trocar o cabo de aço aéreo e, para isso, comprou 70 metros de cabo. Será que ele comprou a quantidade suficiente? Bom, pessoal, esse desenho nos lembra o Teorema de Tales, né? Bom, nós vimos que o Teorema de Tales, como que a gente resolve? Eu tenho sempre, falei para vocês, imaginar uma linha de trem, né? Se essa roda anda, essa anda junto, ó. No trem, elas andam junto. Essa é a mesma, assim, esse mesmo pensamento aqui, ó. Se eu andar o 40 desse lado, a outra roda também andou. Então, elas andaram juntas. Se eu andei 60, o X andou junto. Então, essa tá para essa, assim como essa tá para essa, certo? Então, ó, o senhor Antônio precisará trocar. Então, vamos ver. Como nós vamos fazer? Eu dei a dica aqui, ó, 40 tá para 60, assim como 50 tá para X. Então, nós vamos multiplicar cruzado. 40 vezes X, 40X, igual 60 vezes 50, 3.000. Se o 40 tá multiplicando, ele passa dividindo. 3.000 dividido por 40 vai dar 75. Se ele comprou 70 metros, será suficiente? Não, né? Então, a perguntinha, será que ele comprou a quantidade suficiente? Não, porque não será suficiente, tá bom? Ele só comprou 70 e é 75. Atividade 2, na página 32. Familiarizando-se com razão entre segmentos, apoiado em um projeto de vida. Quando queremos saber se determinado curso de uma faculdade tem grande concorrência, o que precisamos fazer? Precisamos obter a relação de candidatos por vaga, que é a razão do total de inscritos no vestibular, dividido pelo número de vagas oferecido pela instituição, certo? Então, você quer saber fazer um curso, e você quer saber quanto candidato está por vaga, você faz essa razão. O que é uma razão, pessoal? É fazer uma divisão, é colocar em forma de fração, na ordem que está sendo falado. Simplesmente isso, tá? Então, por exemplo, ó, eu quero falar assim, ó, a minha idade, qual é a razão da minha idade para a idade de Felisbino? Então, ó, se a minha idade for 40, faz de conta, tá, gente? Se a minha idade for 40, a de Felisbino for 50, nós vamos colocar primeiro a minha idade, que foi falado primeiro, para a idade de Felisbino, que é 50. Posso simplificar, escrever só em forma de fração, ó. Posso simplificar o zero da unidade com a zero da unidade. Então, quando eu simplifico zero com zero, é como se eu estivesse dividindo por 10 em cima e por 10 embaixo.
Cancelei o 0, ficou 4. Cancelei o 0, ficou 5. Só posso fazer isso quando tem 0 em cima e embaixo. Então, a razão da minha idade para a idade do Felisbino é 5/4. Certo? Tudo bem, pessoal? Aqui voltando, então, ó, a faculdade A possui 3.250 candidatos inscritos para 50 vagas. Isso é a faculdade A. A faculdade B possui 1.950 candidatos inscritos para 30 vagas. Em qual das duas faculdades o candidato terá maior chance? Justifique. Bom, faculdade A tem 3.250 inscritos e tem 50 vagas. Nós vamos dividir 3.250 por 50, ó. Tá aqui embaixo, eu fiz aqui, ó. 3.250 dividido por 50, cancela o 0. 3 não dá para dividir por 5, dá a mão pro 2. 32 na tabuada do 5. 5 vezes quem chega perto de 32? O 6. 6 vezes 5, 30 para 32, sobra 2, desço 0. 25 na tabuada do 5 vai dar 5. 5 vezes 5, 25, para 25 nada. Então, deu 65 candidatos por vaga. Faculdade B, 1.950 dividido por 30. Fiz a mesma conta, também deu 65 candidatos por vaga. Então, ó, nas respostas nas duas faculdades, as chances são as mesmas. 65 candidatos por vaga, 65 candidatos por vaga, certo? 2.2 ainda na página 32. Dado um segmento AB de 3 centímetros e um segmento CD de 12 centímetros. Qual é a razão entre AB e CD nessa ordem? Então, AB e CD nessa ordem, a razão é colocar em forma de fração. Então, vai ficar AB vale 3 centímetros e o CD 12 centímetros. Simplifico por 3 e por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 12 dividido por 3 dá 4. Então, deu 1/4 essa razão do segmento AB para o CD. Tudo bem? Só simplifiquei. Também poderia dividir 1 por 4, daria 0,25. Também daria certo. Tudo bem? Agora, 2.3. Elabore um problema que envolva a razão entre duas grandezas. Vocês vão criar um problema. Olha só, eu vou dar um exemplo, tá? Vocês podem criar o que vocês quiserem. Vou imaginar assim, ó. Numa sala do 9º ano tem 35 alunos. São 20 meninos e 15 meninas. Qual é a razão dos meninos para as meninas? 20 sobre 15, certo? Eu poderia elaborar o mesmo problema e perguntar assim, ó. Então, uma sala do 9º ano tem 35 alunos, 20 são meninos. Qual é a razão do total de meninos para o total de alunos? Então, 20 por 15. Poderia ainda formular o problema assim, ó. Numa sala do 9º ano tem 35 alunos, 15 são meninas. Qual é a razão entre o total de meninas para o total de alunos? 15 35avos, certo? Então, aqui são alguns exemplos, vocês podem criar o de vocês, tudo bem? Atividade 3, aprofundando o conhecimento, razão entre segmentos. Olha só, a figura 4 é representada por um feixe de retas paralelas. R é paralela a S, que é paralela a T. Esse símbolo aqui, ó, significa paralelas, certo? Tudo bem, pessoal? Cortadas por retas transversais. Certo? V e Y. Essas daqui são as transversais. Com uma régua, encontre o valor de... Então, ó, a gente quer o valor de AB com a régua aqui medindo, vai dar 1 centímetro. De B até C vai dar 2 centímetros. De A até C, a linha B' vai dar 3 centímetros. De B' até C, linha 6 centímetros. Tudo bem, pessoal? Aí ele quer que a gente... Então, nós colocamos essas medidas aqui, que nós medimos. Isso é na página 32, tá? Qual é a razão de AB para BC? AB é 1, BC é 2. Escrever uma razão. Qual é a razão de AB para a linha B'? AB é 1, a linha B' é 3. Colocamos. Qual é a razão de a linha B' para B' C'? Aqui é 3 e aqui é 6. Dá para simplificar por 3 e por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Qual é a razão de BC para B' C'? BC é 2, B' C' é 6. 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. Então, fizemos aí as razões. Observe que esse é igual a esse. E esse é igual a esse. Certo? Chegamos na mesma razão. Aqui, ó, elas eram equivalentes. Tudo bem? Então, agora nós estamos em proporção. Quando duas razões são equivalentes, formam uma proporção, isto é,
O que é a proporção, então, pessoal? É a igualdade entre duas razões. A gente já viu que razão é escrita em forma de fração, é uma divisão. O que é a proporção? É a igualdade entre duas razões. Então, ó, realizamos a seguinte leitura. Ó, AB está para BC, assim como a linha B' está para B' C'. Tudo bem? Tá na página 33, tá? Então, ó, junto com o colega, aqui nós todos, né? Resolva os exercícios a seguir para encontrar o valor de x, sabendo que as retas A, B e C são paralelas. E determine nas retas transversais RS segmentos cujas medidas estão indicadas em centímetros. Aqui é o Teorema de Tales. Pessoal, eu comecei pela atividade de situação de aprendizagem 6, porque nós já estudamos o Teorema de Tales. Então, só para a gente reforçar aí mais, né? E tava aí na apostila pra gente estudar, no caderninho. Então, ó, aqui é a linha de trem, ó, x mais 1 tá para 4, assim como 5 tá para 5. Então, nós vamos multiplicar cruzado, ó, x mais 1 vezes 5, indiquei, 4 vezes 5, 20. Aí, aqui tem uma distributiva, 5 vezes x, 5 vezes 1. 5 vezes x só associo, 5x, 5 vezes 1, 5, igual a 20. Separo quem tem x de quem não tem, fica uma equaçãozinha do primeiro grau, ó. 5x igual a 20. Se é mais 5, vai para lá, menos 5. Separei de um lado quem não tem x, do outro quem tem. Então, olha só. Mas eu já deixei o x sozinho? Ainda não. Então, vai ficar 5x igual 20 tira 15, 20 tira 5 dá 15. Mas ainda não tem o x, eu vou deixar ele sozinho. Se ele tá multiplicando, ele vai passar dividindo. 15 dividido por 5 vai dar 3 centímetros. Volta aqui, ó. 3 mais 1, 4. 4 para 4, 5 para 5. Tudo bem, pessoal? Essa eu já dei prontinha, né? Ó, 5 tá para 2x menos 1. Ó, 5 tá para 2x menos 1. Assim como 4 tá para x mais 1. Multiplico isso cruzado. Ó, o 4 tá multiplicando 2x mais 1. Coloquei indicado. O 5 tá multiplicando x mais 1. Vou fazer essa distributiva, essa distributiva. 4 vezes 2x, 4 vezes 2, 8x então. 4 vezes 1, 4, mais com menos, menos. Igual. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 1, 5. Separo quem tem x de quem não tem. Vai ficar, ó, 8x. O 5x está aqui. Se ele é mais, ele vem menos. 5x igual. 5, passo o 4 para lá. Se ele é menos, ele vem mais. Separei quem tinha x no primeiro membro e quem não tinha x no segundo. Juntos, termos semelhantes. Tenho 8, devo 5, vou ficar com 3. Tenho 5, tenho 4, tenho 9. Então, ficou 3x igual a 9. Mas eu não quero 3x, eu quero só x. Se o 3 está multiplicando, passo dividindo. 9 dividido por 3, 3. Então, aqui o valor de x é 3, certo? Pessoal, essa daqui, ó, eu fiz uma alteração, porque aqui ela vai dar uma equação do segundo grau e nós ainda não aprendemos, tá bom? Então, eu tirei o x aqui e aqui. Então, ficou assim, ó. 3 vezes x mais 2 e 4 vezes x menos 1. Então, olha só. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 1, 4. Mais com menos, menos. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2, 6. Separo quem tem x de quem não tem, ó. 4 menos 3x igual a 6 mais 4. Veio pra cá, mudou de sinal. Mudou de membro, muda o sinal, certo? Juntos termos semelhantes, ó. Tenho 4, devo 3, fiquei com 1x. Tenho 6, tenho 4, tenho 10. Então, o x aqui vai dar 10 centímetros. Na D, 4 tá para x, assim como 2 tá para 3 menos 5. Multiplico cruzado, ó, 4 vezes 3 menos 5. Como tem dois números, a gente coloca entre parênteses e faz a distributiva. E 2 vezes x, 2x. Então, vamos fazer a distributiva, ó. 4 vezes 3x, 3 vezes 4, 12x. 4 vezes 5, 20, igual a 2x. Separo quem tem x de quem não tem. 12x menos 2x igual a 20. 12 tira 2 fica 10x igual a 20. Se o 10 está multiplicando, ele passa dividindo. 20 dividido por 10 vai dar 2 centímetros. Tudo bem, pessoal? Bom, aqui no 3.3, ele retoma aquele problema inicial da situação de aprendizagem 6. Olha só, esse daqui, ó. Então, pessoal, a pergunta era: o senhor Antônio precisará trocar o cabo de aço aéreo para isso comprou 70 metros de cabo. Será que ele conseguiu
a quantidade suficiente? Aqui deu 75, ó, mas ele vai trocar tudo e não só colocar mais um pedaço. Então, 75 mais 50. Então, olha só, eu fiz de novo aqui, né, encontramos que é 75 mesmo o cabo que a gente vai pôr. Aqui, ó, era 50, ele vai trocar todo o cabo. Mais 75, ó, ficou quanto? 125. Então, o senhor Antônio precisará de 125 metros de cabo de aço. Tudo bem? Pessoal, atividade 4, teorema de Tales nos triângulos. É a mesma ideia do teorema de Tales no triângulo, tá bom? É lá na página 34 das de vocês, tá? Então, ó, nas atividades a seguir, temos que DE é paralela a BC. Considerando a propriedade do teorema de Tales nos triângulos, encontra a medida de x. Vai ficar a mesma coisa, igual a da linha de trem, ó. 4 tá para 2, assim como 6 tá para x. Multiplicamos cruzado, ó, 4 vezes x, 4x. 2 vezes 6, 12. Tá multiplicando, eu quero x sozinho. Se tá multiplicando, a gente passa dividindo. 12 dividido por 4, 3x. 3x é igual a 3 centímetros. Mesma coisa aqui, ó. 6 tá para 4, assim como 5x menos 3 tá para 8. Multiplicamos cruzado. 4 vezes 5x menos 3 é igual a 6 vezes 8, 48. Faça a distributiva. 4 vezes 5x, 20x. 4 vezes 3, 12, igual a 48. Separamos quem tem x de quem não tem, ó. 20x é igual a 48, se é menos 12, vai vir para cá mais 12. 20x é igual a 60, tá multiplicando, passa dividindo. 60 dividido por 23 centímetros, certinho? 4.3. Em uma determinada hora do dia, o prédio da escola projeta uma sombra de 12 metros e uma árvore plantada ao lado, com 5 metros de altura, projeta uma sombra de 3 metros. Veja o esquema ao lado. Se mais tarde a sombra da árvore diminuir em 1 metro, qual será a sombra do prédio da escola? Nesse caso, pessoal, ficou assim, ó. A altura da escola, a árvore, eu fiz o desenho aí, ó. A altura da escola, a escola projeta uma sombra de 12. E a altura da árvore projeta uma altura de 3. Aqui já entra também semelhança. Nós vamos. É a mesma resolução do teorema de Tales, mas nós vamos usar aqui a ideia de semelhança de triângulos, ó. Imagina que esse daqui é um triângulo, ó. Tá vendo? E esse outro aqui, ó, é outro triângulo. Então, ó, o que eu pegar de um lado tem que ser para outro, a mesma coisa, ó. Então, a altura aqui tá para quem? Ó. A altura da escola tá para a altura da árvore. Então, esse lado do triângulo tá para esse. Assim como a sombra do prédio, da escola, tá para a sombra da árvore. Então, 12 tá para 3. Então, ó, esse lado tá para esse, assim como esse tá para esse, certo? Aí a gente vai multiplicar cruzado. 3 vezes H, 3H. 5 vezes 12, 60, certo? Então, vai ficar assim, ó. H tá para 5, assim como 12 tá para 3. Multiplica cruzado. 3 vezes H, 3H. 5 vezes 12, 60. Deixa o H sozinho. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, a altura da escola é 60 dividido por 3, que vai dar 20 metros de altura. Eu deixei aqui armada a continha feita, né, pessoal? Certo? Tudo bem? Então, aqui eu deixei uma pesquisa, realize uma pesquisa sobre Tales e o seu teorema. Tragam curiosidades sobre o tema para compartilhar com a classe quando voltarmos. Pessoal, ficamos por aqui hoje. Um beijo no coração. Ah, outra coisa. Quem não me enviou essa atividade pronta, tá o vídeo, tá bem explicadinha, creio eu, né? Qualquer coisa vocês me chamam no particular. Tô à disposição de qualquer dúvida aí de vocês. Coloque em ordem essa parte, a situação de aprendizagem 6. Confiram aí, corrijam e me enviem as fotos. Porque, pessoal, é dessa forma que eu vou avaliar vocês, com o que vocês me enviaram. E, por enquanto, quem me enviou não tá enchendo os dedos das mãos. Ou seja, por favor, façam a parte de vocês, tá bom? Tá ok? Me enviem aí. Corrijam e me enviem. Beijo, bye, bye.